Cerca de uma em cada 250 gestações resulta em gêmeos. Mas hoje vamos conhecer os gêmeos mais incomuns e inacreditáveis, que são casos verdadeiramente únicos. Essas são Anna e Lucy DeSink, estrelas australianas das redes sociais de 39 anos e profissionais do Chroma Key, em sua missão para serem as gêmeas mais idênticas do mundo. E elas não estão de brincadeira. Gastaram quase $200 mil em cirurgias plásticas para serem o mais parecidas possível. E não para por aí. Elas também trabalham no mesmo emprego, usam o mesmo banheiro ao mesmo tempo, na mesma cabine, e comem a mesma comida nas mesmas quantidades exatas, muitas vezes no mesmo prato. Se você achou isso estranho, aqui vai a surpresa. Elas têm até o mesmo noivo. É isso mesmo. Agora, você pode achar que isso soa um pouco complicado, especialmente porque na Austrália ser casado com duas pessoas não é algo legal, muito menos duas irmãs. Mas as DeSinks estão só começando. Elas podem não conseguir se casar na Austrália, mas consideram ir para algum lugar onde essa cerimônia seja legal. E depois, bom, elas esperam ter filhos ao mesmo tempo. Como assim filhos? Pois é, digamos que elas não ficam só deitadas com esse cara nessa cama king size. Felizmente, pelo menos parece que elas revezam, mas ainda assim, de acordo com as gêmeas, isso não significa que a outra saia da cama na hora. Cara, que bizarro. A princípio, eu achei que tudo isso fosse uma grande jogada de marketing, mas quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que infelizmente é verdade. Bem mais inocentes são as irmãs Elise e Eloá, que se tornaram sensações na internet por serem possivelmente as gêmeas mais únicas do mundo. Nascidas aqui no Brasil em 2021, essas duas meninas têm uma condição rara chamada Síndrome de Hutchinson-Gilford, que afeta apenas uma em cada 20 milhões de crianças. Portanto, a chance de gêmeas terem essa síndrome são verdadeiramente astronômicas. Crianças com a síndrome geralmente parecem normais na primeira infância, mas entre 9 e 24 meses apresentam atrasos profundos no crescimento, seguidos por queda de cabelo e perda de gordura corporal. E o que é de partir o coração é que elas também desenvolvem espessamento e endurecimento prematuros das paredes das artérias, o que significa que a expectativa de vida média de uma pessoa com essa síndrome é de apenas 14 anos. Mas apesar de todos esses desafios, a mãe de Elise e Eloá, Elismar, e o filho mais velho, Guilherme, fizeram de tudo para dar às duas irmãs a melhor vida possível. E as coisas realmente mudaram quando Guilherme começou a compartilhar a jornada das irmãs na internet. E o resultado foi muito amor e apoio de pessoas em todo o mundo. Essas meninas transformaram a sua experiência em uma história inspiradora, mostrando a todos como superar dificuldades e valorizar o que temos. As gêmeas idênticas Brittany e Brianna Dean certamente valorizam o que têm. Os irmãos gêmeos idênticos Josh e Jeremy Salyers, com quem começaram a namorar em 2017. Como se isso já não fosse curioso o suficiente, eles se conheceram no Festival dos Gêmeos em Twinsburg, Ohio. Sim, um enorme encontro anual onde gêmeos celebram sua condição. Depois de se darem bem, os dois casais viveram romances relâmpago e apenas um ano depois estavam caminhando juntos até o altar. Mas esse laço peculiar vai muito além disso. Todos eles moram na mesma casa, acredite se quiser. E eles até engravidaram quase ao mesmo tempo, com os bebês Jet e Jax nascendo com apenas 3 meses de diferença. Isso significa que esses dois bebês são conhecidos como gêmeos quaternários, apesar de virem de duas famílias diferentes. Não é surpresa que seja um dos tipos mais raros de irmãos que existem. Há apenas cerca de 300 casos de gêmeos que se casaram com gêmeos no mundo todo, e desses, nem todos tiveram filhos, ou seja, menos de um em 27,3 milhões. Brittany e Brianna dizem que foi tudo uma coincidência, mas vamos lá, né? Essa coincidência parece perfeita demais. Sei não, hein? Isso aí tem cara de ser alguma seita ou culto. Mas será que essas duas crianças são realmente gêmeas? Bom, é complexo. Tecnicamente elas são primas, o que torna tudo ainda mais estranho. Mas como seus pais compartilham praticamente o mesmo DNA, elas são geneticamente mais próximas do que a maioria dos gêmeos de verdade, o que lhes rende esse rótulo de gêmeos quaternários. Existem basicamente dois tipos de gêmeos. A primeira situação ocorre quando dois óvulos separados são fertilizados por dois espermatozoides diferentes. Isso resulta em gêmeos fraternos, ou seja, os não idênticos. Cerca de 2/3 de todos os gêmeos são formados dessa maneira. Já a segunda situação ocorre quando um único óvulo fertilizado se divide em dois no início do desenvolvimento, formando gêmeos idênticos ou monozigóticos. Como se formaram a partir do mesmo óvulo, os gêmeos idênticos terão uma composição genética quase idêntica. Os gêmeos fraternos, por sua
sua vez, compartilham apenas cerca de 50% do seu DNA, e é por isso que geralmente eles têm aparências diferentes, mas em alguns casos a diferença pode ser impressionante. Veja, por exemplo, o caso de Donna e Vince. Donna é meio jamaicana, enquanto Vince é branco, e em 1997 eles ficaram impressionados com o quão diferentes as suas filhas gêmeas eram, e à medida que as meninas cresciam, a diferença só aumentava. Será que realmente é o mesmo pai? Pior que é. Surpreendentemente, esses gêmeos birraciais acontecem quando os óvulos fertilizados recebem genes diferentes de cada um dos pais. Você consegue chutar o quão raro isso é? A chance é de 1 em 1 milhão, mas com o aumento do número de casais interraciais, a chance dessas anomalias genéticas também aumentaram. Veja o caso de Kylie Hodgson e Remy Horder. Em 2009, eles tiveram 2 filhas, Kiana e Remy, que também eram completamente diferentes uma da outra. Mas o que realmente impressiona é o casal britânico Dean Durant e Alison Spooner. Eles também tiveram gêmeas birraciais como os outros pais, mas como quem ganha na loteria 2 vezes seguidas, tiveram outro par de gêmeos que também eram completamente diferentes. E as chances disso acontecer são absurdamente baixas. Tô falando de tipo 1 em vários bilhões. Por outro lado, gêmeos monozigóticos, ou gêmeos idênticos, geralmente são muito mais parecidos. Isso porque compartilham o mesmo genoma, uma espécie de manual de instruções para construir uma pessoa. Mas só porque 2 pessoas têm a mesma genética, não significa necessariamente que elas vão ser idênticas. Quando o óvulo se divide em 2, os 2 fetos são idênticos, e à medida que se desenvolvem, o DNA começa a se copiar repetidamente. Mas imagine que um pedaço de DNA cometa um pequeno erro. Essa pequena diferença é copiada em vez do óvulo. E como num jogo de telefone sem fio, a cada nova cópia, pequenas mudanças podem rapidamente se tornar algo enorme. Agora, a maior parte do nosso DNA não controla a nossa aparência, então essas mudanças geralmente não são muito perceptíveis. Mas aí temos as irmãs gêmeas Megan e Morgan. Elas são quase idênticas, exceto pelo fato de Morgan ter um olho castanho, mas em alguns casos a diferença pode ser bem mais impressionante. Alguns gêmeos começam totalmente idênticos, só que depois um desenvolve albinismo, uma condição que reduz a melanina, o pigmento escuro do cabelo e da pele, fazendo com que se torne extremamente pálido. Algo incrível, mas as detentoras do recorde mundial oficial de maior diferença de todos os tempos são Sienna e Sierra Bernal. Quando nasceram em 1998, Sienna tinha quase 6 semanas a menos de desenvolvimento do que a sua irmã gêmea idêntica, mas foi somente aos 6 anos de idade que Sienna foi diagnosticada com nanismo primordial, uma condição tão rara que afeta menos de 200 pessoas em todo o mundo. Ao contrário do nanismo comum, o nanismo primordial afeta o bebê enquanto ele ainda está no útero, e geralmente resulta em uma estatura ainda menor. Para completar, o tipo específico que Sienna tem nunca foi visto antes, ou seja, ela é realmente única. Hoje, Sierra tem 1,70 de altura e pesa 44 quilos. Já Sienna tem 1,32 m e a metade do peso da irmã. Elas são o único caso conhecido de gêmeas idênticas com esse tipo de diferença. Mas você ainda não viu nada. Em 2005, Charlotte Hilbrand deu à luz os irmãos gêmeos Tommy e Lucas. Parece uma notícia feliz, né? Exceto por um problema. Charlotte não tinha ideia de quem era o pai. Um ano antes, ela havia entrado com um pedido de divórcio do seu marido Michael. Com o casamento oficialmente encerrado, ela voltou ao mundo dos encontros e acabou começando um relacionamento com outro cara chamado Tommy. Mas Michael não estava pronto para desistir do casamento e os dois reacenderam a sua conexão romântica por apenas uma noite. Alguns dias depois, Charlotte estava de volta com Tommy e manteve aquela noite com Michael em segredo. Depois de semanas de náuseas, Charlotte descobriu que estava grávida de gêmeos. Ela sabia que precisava contar a verdade. Os 2 homens estavam ansiosos para serem os pais. Tommy sonhando com a família que sempre quis e Michael pensando que essa poderia ser a sua chance de voltar com a ex. Então todos concordaram em fazer o teste de paternidade e o resultado foi surpreendente. Eles descobriram que de alguma maneira cada um dos homens era pai de uma das crianças. É isso mesmo, gêmeos com 2 pais diferentes. Esse fenômeno incrivelmente raro, conhecido como gêmeos bipaternos, só pode acontecer se uma mulher liberar 2 óvulos durante o mesmo ciclo de ovulação. Se ela tiver 2 parceiros nesse período de 5 dias, há uma pequena chance de que os 2 óvulos sejam fertilizados por um espermatozoide de cada um deles. Mas então, qual é a probabilidade? Bom, se a gente considerar que há uma chance de 1 em 80 de qualquer nascimento ser de gêmeos, imagina a probabilidade dessa mulher produzir 2 óvulos, ter 2 parceiros no momento certo e os 2 espermatozoides fertilizarem os 2 óvulos. Olha, eu nem sei calcular. Apesar dessa situação familiar bem incomum, a rivalidade entre Tommy e Michael acabou sumindo e eles até se tornaram amigos. Mas agora vamos falar de algo completamente diferente. Em 2014, uma mãe de 28 anos em Queensland, na Austrália, deu à luz, adivinha, gêmeos. Tudo correu bem, exceto por uma coisa super
maneira estranha que ninguém conseguiu explicar. Embora os gêmeos fossem um menino e uma menina, sinal de que eram fraternos, eles compartilhavam a mesma placenta, o que significa que devem ter vindo do mesmo óvulo. Mas se um único espermatozoide fertilizasse esse óvulo, os gêmeos teriam que ser do mesmo sexo. Então, como é que isso aconteceu? Bom, acontece que é possível uma verdadeira disputa. Tô falando de dois espermatozoides fertilizando o mesmo óvulo exatamente ao mesmo tempo. Bem-vindo ao mundo incrivelmente raro dos gêmeos semi-idênticos. Normalmente, quando o espermatozoide vencedor chega ao óvulo antes de todos os outros, o óvulo imediatamente fecha a porta, trancando os demais para fora. No caso extraordinário de dois espermatozoides conseguirem entrar ao mesmo tempo, o caos genético geralmente impede o desenvolvimento do óvulo. Mas nesse caso, o óvulo fez algo absolutamente inusitado. Aceitou os dois espermatozoides, se dividiu em dois e se desenvolveu em dois bebês diferentes. Esses gêmeos compartilham mais semelhanças genéticas que gêmeos fraternos, mas menos do que gêmeos idênticos. E acredite, houve apenas 2 casos registrados disso em toda a história. Portanto, apesar de parecerem bem normais, se a gente considerar a população da Terra, esses gêmeos são na verdade 1 em 4 bilhões. Mas ter um gêmeo nem sempre é tão bom quanto parece, especialmente quando eles decidem seguir carreira no crime. Em 2009, 3 homens mascarados assaltaram uma joalheria na Alemanha. Eles invadiram o local por uma clarabóia e burlaram os detectores de movimento antes de fugir com a impressionante quantia de 6 milhões e meio de dólares em mercadorias. Mas em uma jogada de principiante, um dos criminosos deixou uma luva para trás na cena do crime. Agora, tudo que a polícia tinha que fazer era coletar uma amostra de DNA da luva, e eles teriam o culpado em pouco tempo. Mas para surpresa deles, eles não encontraram só uma, mas sim 2 correspondências. Os gêmeos idênticos Hassan e Abbas, de 27 anos, tinham perfis genéticos tão semelhantes que ambos foram identificados no teste de DNA e inicialmente acusados do crime. Mas depois de serem interrogados pela polícia, nenhum dos dois confessou, e não havia outras evidências que os ligassem ao crime. Assim, embora a polícia tivesse certeza de que era um deles o responsável, não tinha como saber qual dos dois. No final, eles não tiveram escolha a não ser deixá-los impunes. Mas aqui tá o detalhe crucial: há uma grande chance de os 2 irmãos estarem envolvidos. Ambos tinham antecedentes criminais por roubo e fraude. Se foi isso, eu tenho que admitir que foi muito inteligente. Eu meio que espero que tenha sido. Imagina seu irmão inocente. Pensa no climão no jantar de família. Se você é uma pessoa atenta, talvez tenha notado uma tendência aqui. Gêmeos geralmente nascem ao mesmo tempo, né? Mas nem sempre é o caso. O recorde mundial de maior intervalo entre gêmeos pertence a Lisa West de Baltimore. Em 1º de janeiro de 1996, Lisa entrou em trabalho de parto prematuramente. Felizmente, a sua filha Molly nasceu sem grandes complicações, mas para evitar qualquer risco adicional ao outro bebê, que ainda não havia nascido, os médicos conseguiram interromper as contrações dela. Isso permitiu que o outro gêmeo, Benjamin, continuasse se desenvolvendo no útero por mais 3 meses e pudesse nascer feliz e saudável somente em 30 de março. Caramba, imagina que exaustivo passar por um trabalho de parto, continuar grávida e ter que fazer tudo de novo depois. Será que é possível gêmeos nascerem com anos de diferença? Surpreendentemente sim, pelo menos com a tecnologia moderna. Cada vez mais pais estão recorrendo à fertilização in vitro. Isso envolve a fertilização de óvulos com espermatozoides em laboratório, para em seguida implantar os embriões na mãe ou congelar para uso posterior. Isso tá longe de ser infalível. Em 2022, apenas 31% das transferências de embriões foram bem-sucedidas, e quanto mais tempo os embriões forem congelados, menores as chances de sucesso. Ainda assim, não significa que a chance seja zero. Em 2005, Jane e Alan Davis chocaram o mundo médico ao terem 2 filhos concebidos por fertilização in vitro do mesmo lote, com uma diferença impressionante de 16 anos. Embora as 2 crianças tenham idades completamente diferentes, tecnicamente elas ainda são gêmeas. Imagina você estar no ensino médio e contar para seus amigos que seu irmão gêmeo estava congelado. Agora, imagina descobrir um dia que você tem uma irmã ou irmão perdido há muito tempo, que se parece exatamente com você. Parece coisa de filme, né? Bom, foi exatamente isso que aconteceu com as irmãs gêmeas Paula Bernstein e Elise Shine. Nascidas em Nova York, as 2 irmãs sabiam que eram adotadas, mas foi só em 2004, quando Elise tinha 35 anos, que ela finalmente entrou em contato com a mãe biológica. Embora as 2 nunca tenham se encontrado pessoalmente, a mãe revelou que ela era gêmea, e com a ajuda de alguns assistentes sociais, ela conseguiu encontrar a irmã perdida em apenas alguns dias. Hoje em dia, as agências de adoção não separam gêmeos, mas no século XX, as crianças eram frequentemente separadas para aumentar as chances de serem adotadas. Mas não foi por isso que Paula e Elise foram separadas. Depois de investigar um pouco, Elise descobriu uma verdade alarmante. Elas haviam participado de um estudo secreto. A ideia era separar irmãos em lares diferentes e observar o impacto disso em seu desenvolvimento. E o mais louco de
tudo é que isso estava sendo feito sem os pais saberem, algo que soa muito perverso. Só que apesar de nem sequer saberem da existência uma da outra, Elise e Paula descobriram que tinham algumas semelhanças estranhas. As duas foram editoras do jornal do ensino médio, as duas estudaram cinema na universidade e as duas seguiram carreira na escrita. Inacreditável, mas não é nada comparado à história insana de Jim Lewis e Jim Springer. Assim como Paula e Elise, os dois foram separados logo após o nascimento em 1940 e só se conheceram em 1979. E esse reencontro chocante foi ainda mais estranho pelo fato de os dois terem crescido em Ohio, vivendo a apenas 64 quilômetros um do outro. Mas as semelhanças vão muito além. Para começar, por pura coincidência, os pais adotivos deram a eles os mesmos nomes. Eles também tinham um irmão chamado Larry e um cachorro chamado Toy. Ah não pode ser. Além disso, os dois se casaram e se divorciaram de uma mulher chamada Linda, antes de casarem de novo com uma mulher chamada Betty. Então os dois tiveram filhos e deram ao garoto o nome de James Allen. É de ficar completamente perplexo. A única coisa que eles não tinham em comum eram seus empregos. Um era segurança e o outro delegado. Mas se você for ver, até que são carreiras parecidas. Tá, mas como é que isso aconteceu? Bom, os dois Jim concordaram em se submeter a uma série de testes para analisar coisas como personalidade, histórico médico e ondas cerebrais. Os resultados foram assustadoramente semelhantes. Por exemplo, quando pediram que eles desenhassem literalmente qualquer coisa que viesse à mente, os dois desenharam uma pessoa com aparência semelhante. Sério, tá começando a parecer coisa de filme de terror. Será possível que ter uma biologia tão semelhante leve a esses resultados estranhamente idênticos? Certamente é o que parece, e traz todo o debate sobre natureza versus criação à tona. Caso contrário, as chances disso acontecer são quase inimagináveis. Mas às vezes, o seu gêmeo perdido pode estar bem mais perto do que uns 60 e poucos quilômetros. Durante toda a sua vida, a cantora e compositora americana Taylor Moll teve uma grande marca de nascença que se escondia por toda a barriga. Mas em 2009 ela recebeu um diagnóstico surpreendente. Acontece que não era uma marca de nascença, era sua irmã gêmea, ou pelo menos o que restou dela. Pera aí, que história é essa? Às vezes, bem no início do desenvolvimento dos gêmeos no útero, um pode ser absorvido pelo outro, fundindo-se a ele e tornando-se parte de uma só pessoa. Esse fenômeno é chamado de quimerismo humano, nome que deriva da mítica quimera, uma criatura feita de vários animais misturados. Quando Taylor absorveu a sua gêmea, ela efetivamente assumiu o DNA dela, e é por isso que ela tem essa mancha de pele de outra cor. É resultado da sua gêmea. Mas além de ter dois conjuntos diferentes de DNA, os médicos também descobriram que ela tinha dois sistemas imunológicos. Isso sim é um nível incrível de vínculo entre irmãs. Embora a ideia de ter duas pessoas em um só corpo pareça bem chocante, na verdade é bem mais comum do que você imagina. Apesar de haver apenas cerca de 100 casos comprovados, especialistas acreditam que até 10% de todas as gestações resultam em quimeras humanas. Que doideira, né? Você pode estar assistindo esse vídeo com seu gêmeo secreto nesse exato momento. Bom, pelo menos ia ser menos irritante do que assistir com esses dois pestinhas. Isso fez tanto sentido quanto dois bêbados no karaokê, mas na verdade eles estão usando uma linguagem própria. O fato é que cerca de 30 a 50% dos gêmeos desenvolvem uma linguagem compartilhada única, conhecida como criptofasia. Essa linguagem dos gêmeos só pode ser entendida pelos dois criadores, o que deixa os pobres pais coçando a cabeça. Mas os irmãos Matthew e Michael Yulden mantiveram essa habilidade por décadas. Como muitos bebês gêmeos, eles se comunicavam em uma conversa incoerente, mas em vez de deixar isso se dissipar com o tempo, eles gradualmente aprimoraram a linguagem. Anos depois, eles criaram seu próprio idioma completo, que chamaram de Umeri. Sendo ambos amantes de idiomas, eles continuaram criando novas palavras para todos os objetos modernos, como por exemplo iPads e cabos Lightning. Em certo momento, eles até brincaram de inventar o próprio alfabeto, e só desistiram quando perceberam que ia ser inútil, a menos que criassem uma fonte Umeri para computador. Como será que se fala superdotado nesse idioma deles? Hoje em dia, Matthew e Michael são especialistas em idiomas. Cada um é fluente em 26 diferentes, incluindo, é claro, o Umeri. Apesar de todo o trabalho árduo, eles disseram que não tem planos de passar esse idioma secreto para os seus filhos, o que significa que o Mary vai pro túmulo com eles. Criar o seu próprio idioma é bem impressionante. Mas será que existe algum embasamento na ideia de gêmeos telepáticos de verdade? Bem, as irmãs supostamente clarividentes Linda e Terry Jameson certamente afirmam que sim. Vivendo na ensolarada Los Angeles, essas duas supostas médiums construíram um império inteiro se apresentando como as melhores telepatas gêmeas do mundo. Elas alegam que descobriram seus dons ainda na infância,
infância, e com o tempo seus poderes cresceram a ponto de incluir a leitura dos pensamentos tanto de vivos quanto de mortos. Pois é, Terry e Linda dizem que falaram com alguém do além pela primeira vez durante o julgamento de O.J. Simpson, quando canalizaram o espírito da ex de Simpson, Nicole Brown. Desde então, elas supostamente conversaram com outras pessoas famosas, como a princesa Diana e Michael Jackson. Claro, pode crer, mas talvez a afirmação mais ousada delas seja de que previram os eventos de 11 de setembro. Se for verdade, claro que é muito impressionante, mas vamos colocar os nossos chapeuzinhos de céticos antes de rotulá-las como clarividentes certificadas. Elas fizeram sua suposta previsão do 11 de setembro em 1999, alegando que o World Trade Center seria atacado em 2002. Ok, o ataque aconteceu um ano antes, mas será que isso ainda é convincente? Bom, não tanto quando você percebe que o World Trade Center já tinha sido atacado anos antes, em 1993. Portanto, essa previsão parece menos uma visão psíquica do futuro e mais um palpite fundamentado, mas talvez você ainda não esteja convencido. Bom, desde que se tornaram videntes em tempo integral, elas parecem ter tido dificuldades em fazer previsões precisas sobre eventos mundiais recentes, e desde 2021 elas meio que sumiram dos holofotes por completo. Então, o que você acha? Essas gêmeas são realmente abençoadas com habilidades sobrenaturais? Ou são só duas mentirosas buscando dinheiro fácil? Para muitas famílias, a ideia de criar dois filhos ao mesmo tempo pode ser bem assustadora, mas imagina pensar que você vai ter um filho e de repente, surpresa, você acaba com 8. Em 2009, Nadia Suleiman, também conhecida como a Octomãe, deu à luz 8 filhos saudáveis, 6 meninos e 2 meninas, e isso além dos 6 filhos que ela já tinha. Então, quem era o feliz papai desses 8 milagres? Bom, a resposta não é tão simples. Nadia engravidou por meio de fertilização in vitro. Durante o procedimento, os médicos às vezes implantam vários embriões, considerando que geralmente metade deles não vingam. Então, Nadia afirma que inicialmente implantaram 6 embriões nela, o que já parece bastante, mas então, enquanto ela estava sob o efeito de narcóticos medicinais, o médico a enganou, fazendo acreditar que os 6 primeiros embriões haviam sido perdidos, e implantou mais 6. Só que na verdade, todos deram certo. Por que ele faria isso é um mistério, mas em julho de 2011, o Conselho Médico do Estado da Califórnia o acusou de negligência grave, e a sua licença médica foi revogada. É realmente um milagre que Nadia tenha tido apenas 8 filhos, mas felizmente todos sobreviveram depois que uma grande equipe de médicos e enfermeiros realizou uma cesariana nela. Só que acredite ou não, ela só manteve esse recorde de maior número de partos simultâneos até maio de 2021, quando Halima Sissi, no Marrocos, a superou e deu à luz 9 filhos. E ao contrário de Nadia, esses 9 filhos foram todos supostamente partos naturais. Pouco antes do parto, os médicos estimaram que a barriga dela pesasse impressionantes 30 quilos. Para você ter uma ideia, o peso médio de um recém-nascido é pouco mais de 3 quilos. Mas se você achou que acabou aqui, as coisas podem ficar ainda mais estranhas. Apenas um mês depois, em junho de 2021, foi noticiado que Gosia Metamara Sitolo, da África do Sul, estava grávida não de 8 nem de 9, mas sim de 10 bebês. Só que algo não estava batendo. Apesar de toda a repercussão sobre esse evento impressionante, não havia absolutamente nenhuma foto depois que o pai anunciou o nascimento bem-sucedido. Se esse fosse realmente o primeiro caso de Deca Gêmeos, a gente poderia esperar pelo menos uma foto, né? Então, em agosto de 2021, o governo sul-africano lançou uma bomba. Não havia registros de Gosia Meta ter 10 filhos ou mesmo de estar grávida. Sim, foi uma invenção no estilo grávida de Taubaté. E isso levou a doações de milhares de dólares para Gosia Meta. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o dinheiro, mas a última notícia que eu encontrei dizia que ela estava sob observação de acordo com a lei de saúde mental. Pois é, parece que enfiar travesseiros embaixo da roupa pode ter consequências ainda maiores do que essa barriga falsa. Falando em consequências, em 1994, o californiano Ronald Anderson foi preso por tentativa de homicídio. Só que tinha um pequeno problema. Ronald aparentemente já estava preso por outro crime. Pois é, você já entendeu. Acontece que o irmão gêmeo de Ronald, que se chama Donald, estava cumprindo pena no seu lugar. E essa não foi a primeira vez que Donald se colocou no lugar do irmão. As trocas de irmãos entre eles já duravam décadas. Criados em uma grande família operária, os gêmeos Anderson sempre foram mais próximos um do outro do que dos seus outros 9 irmãos. Quando crianças, eles trocavam de identidade, entravam escondidos nas aulas um do outro e em geral causavam confusão onde quer que fossem. Começou como uma brincadeira inocente, só que em certo momento as coisas saíram completamente do controle. Em 1970, Ronald se alistou no exército e estava pronto para ser enviado para a Coreia, mas depois de passar pelo treinamento básico, ele decidiu que ficar em casa com os amigos parecia uma ideia melhor. Então, na noite anterior à partida de Ronald para a Coreia, Donald foi até o irmão e sugeriu: "Por que eu não vou no seu
seu lugar. Ronald achou que ele estava brincando a princípio, mas Donald falava muito sério. Ele sentia um pouco de inveja das conquistas do irmão e viu isso como uma boa oportunidade. Além disso, Ronald seria mecânico de helicópteros e Donald também era meio mecânico. Bom, depois de raspar a cabeça rapidamente e fazer alguns treinos de fuzil usando um cabo de vassoura, Donald vestiu o uniforme do irmão e apareceu fingindo ser ele. E de alguma forma funcionou. Donald aproveitou seu tempo em serviço ativo sem ser descoberto. Mas depois de voltar aos Estados Unidos, Donald não parou de acobertar o irmão. Na verdade, ele começou a cumprir penas de prisão no lugar do irmão por tudo, desde multas de estacionamento não pagas até agressão. O fato é que nas 3 décadas seguintes, Donald trocou de lugar com Ronald 4 vezes no total. E eu sei o que você vai perguntar. Por quê? Bom, quando toda a farsa foi finalmente descoberta, Donald disse que era simplesmente porque ele amava o irmão. Embora alguns especialistas acreditem que a conexão entre gêmeos seja tão profunda quanto qualquer conexão humana pode ser, eu não consigo deixar de pensar que o comprometimento desse cara com o seu irmão desprezível pode ser meio equivocado. Enfim, Ronald foi condenado a 14 anos de prisão, e essa pena Donald não vai cumprir por ele dessa vez. Só ia ter que cumprir se eles fossem gêmeos siameses. Embora esse fenômeno curioso seja bem conhecido, ninguém sabe ao certo a causa. Uma teoria sugere que isso acontece quando gêmeos idênticos não se separam cedo o suficiente no útero. Gêmeos idênticos começam como um único óvulo fertilizado, que geralmente se divide em 2 de 8 a 12 dias após a concepção. Mas se a divisão for atrasada por algum motivo, acredita-se que o processo pare prematuramente e os gêmeos resultantes acabem unidos. Outra teoria é que os embriões se fundem novamente nos estágios iniciais do desenvolvimento, algo parecido com as quimeras humanas mencionadas anteriormente. Seja o que for, é tão raro que acontece apenas uma vez a cada 50 mil nascimentos. Mas como isso funciona? É um corpo normal com 2 cabeças? Abby e Brittany Hansel são 2 pessoas diferentes que nasceram com parápago dicefálico, um tipo raro de gêmeos parciais, em que as 2 cabeças crescem em um único tronco, mas internamente cada uma tem a sua própria medula espinhal, coração, estômago e pulmões. Essa separação significa que cada irmã só consegue sentir e controlar um lado do corpo, sendo o lado direito controlado por Abby e o esquerdo por Brittany. Apesar de cada braço e perna serem controlados por uma pessoa diferente, ao longo de décadas trabalhando juntas, elas aprenderam a caminhar, andar de bicicleta e até dirigir. 99% das pessoas com a mesma condição nem sobrevivem ao primeiro ano, mas ainda assim, de alguma forma, Abby e Brittany encontraram uma maneira de prosperar, apoiando uma outra mutuamente. Devido a essa conexão incrível, separar essas irmãs é praticamente impossível, mas existem histórias de sucesso. Incrivelmente, Hassan e Hussein Salih foram separados com sucesso pelo tórax e quadril no ano de 1987, e desde então passaram a viver uma vida normal. Isso não significa que todos os gêmeos siameses queiram a mesma coisa. Na verdade, pesquisas mostram que a maioria dos gêmeos siameses prefere ficar como está. Essas são Carmen e Lupita Andrade, irmãs de 25 anos, que são literalmente unidas pelo corpo. Os médicos inicialmente previram que elas iam viver apenas alguns dias, mas há anos elas estão aí provando que as pessoas estavam erradas. Assim como Abby e Brittany, elas encontraram uma maneira de viver a vida nos seus próprios termos. Porém, nem sempre foi fácil. Elas levaram 17 anos para conseguir coordenar os movimentos ao andar. Apesar das dificuldades, Carmen e Lupita conseguiram conquistar sua própria independência. Elas escolhem penteados, óculos e piercings e conseguem ter um tempo necessário sozinhas. Às vezes, Carmen usa o laptop, enquanto Lupita ouve música com os fones de ouvido. Mas eu sei o que você pensou. E a vida amorosa delas? Bom, elas também deram um jeito de lidar com isso, pelo menos na medida do possível. Carmen começou a namorar um cara que ela conheceu no Hinge, enquanto Lupita é assexual. Então, sim, ela teve um papel ativo nas discussões que Carmen teve com o namorado sobre limites. E não, o relacionamento deles não é muito físico. Digamos assim, elas compartilham os mesmos órgãos reprodutivos. Então, dizer que é constrangedor seria um enorme eufemismo. Quanto aos encontros, a gente sabe que sempre é ruim alguém ali segurando vela. Então, elas encontraram soluções, como por exemplo, Lupita escolher para onde eles vão. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Qual dessas histórias de gêmeos você achou mais curiosa? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir!